Conhece Nova Veneza? Você aqui do estado de Goiás, conhece? Que bom, né? Eu conheço também. É uma cidade de Goiás que se destaca pela cultura italiana forte, é mesmo. A história de Nova Veneza também está ligada à imigração italiana. E hoje a historiadora Tê Maria vai nos contar um pouquinho dessa história. Seja bem-vinda, querida! Que bom ter uma professora historiadora. Muito obrigada, Cleide. Bom dia. Bom dia. Vamos sentar e conversar sobre essa história. Muito obrigada. Essa história dessa imigração, porque a gente pensa assim, imigração italiana, a gente já, eu pelo menos começo a imaginar o final de Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial expulsando todos os europeus de lá e todo mundo buscando um lugar. Estou falando a grosso modo, Sim, né? Sim. E aí eu vejo assim, não, então os italianos vão para terras mais frias, lugares, porque eles são da Europa e tal e tal. Aí vão para o sul do país. Aí vem um povo para Goiás, no Planalto Central do país? Sim. No Cerradão mesmo? No Cerrado. Conta essa história. Goiás é um dos grandes receptores, né, de imigrantes italianos. Bom, a imigração, como um todo no Brasil, ela ocorre um pouco antes da Segunda Guerra. Nós vamos ter um processo migratório muito grande de outros povos, né, além dos italianos. Os italianos vêm em grande quantidade, em grande maioria. Mas nós vamos ter um processo migratório para o Brasil ainda no final do Império, do Segundo Império, por cerca de 1800, quando o Brasil passa por um processo muito complicado, que nós vamos ter aqui uma queda muito grande da mão de obra escrava. O Brasil está passando por um processo de abolição da escravatura e com uma necessidade muito grande de trabalhadores para as lavouras de café, no auge da cafeicultura brasileira. Então, o Brasil vê na imigração italiana essa oportunidade. A Itália passando por uma crise econômica muito grande, uma crise demográfica, de uma superpopulação, de muitos trabalhadores desempregados, muitas guerras internas no processo de unificação da Itália, que ainda não era esse país que é hoje. Então, o Brasil, o governo brasileiro e o governo da Itália, na verdade, faz esse processo migratório. É uma imigração, de certa forma, custeada pelo Império Brasileiro. Olha só. Então, quando vêm esses primeiros imigrantes para o Brasil, na década de 1900, mais especificamente, a maior leva vem em 1884. 1874, perdão. Eles chegam no Brasil, no Sudeste brasileiro, né, em Espírito Santo, e grande parte vai para o sul do Brasil, em São Paulo também, e uma parte menor vem depois, já em 1912, para Goiás e mais especificamente para Nova Veneza. O que eles buscavam aqui em Goiás? Olha, aqui em Goiás, assim como em todo o Brasil, os que vieram para o Brasil, grande parte foram trabalhar nas lavouras de café. Em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Espírito Santo, foram trabalhar em lavouras de café. Esses que vieram para Goiás, porque nós temos também uma diferenciação aí na condição desse imigrante. Nós temos grande parte dos imigrantes que vêm em condições muito pobres, muito difíceis, e vêm para trabalhar realmente na lavoura, no plantio do café, né? Pessoas que trabalhavam no norte da Itália, no sul da Itália, com plantio também de uva, vêm para trabalhar aqui no plantio do café, vão trabalhar uma condição muito precária. E os que Quase vêm, escrava? Quase escrava. Porque na Itália também foi vendido esse sonho, essa ilusão de que aqui era uma terra promissora, de que aqui eles teriam grande êxito, de que aqui tinha muita fartura, de que aqui eles poderiam comprar terras em abundância, teria tudo esperando por eles. Quando esses imigrantes chegam aqui, há uma grande decepção, porque a situação não é muito colorida como contavam. Nessa época estava o auge do café? O auge do café, no final do século XIX, começo do século XX, nós estamos passando aí por um período do auge do café, do fim da abolição da escravatura, né? Nós, desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, o Brasil já começa um processo muito grande de dificuldade com mão de obra. Ao invés de ensinar esses escravos a trabalharem, expulsaram-os. Expulsaram. O Brasil, e eles foram para as margens. Sim. Hoje a gente vê a maioria dos negros marginalizados. Marginalizados, exatamente por isso, nas favelas. Isso. Porque
Porque quando a abolição da escravatura, o Brasil não faz essa reversão realmente. Ele não pega esse trabalho livre, a mão de obra livre, negra, e introduz na sociedade, na economia, cafeicultura, e nem no processo de industrialização logo seguinte. Por preconceito. Ele prefere trazer uma mão de obra que, segundo o nosso país, seria uma mão de obra mais especializada, europeia. O Brasil também está passando por um problema sério de necessidade de identificação da sua identidade. O Brasil, nós temos aí, em 1889, a proclamação da República, e o Brasil precisa buscar a sua identidade enquanto nação. Entendi. E essa identidade o Brasil não vai buscar na África, não vai buscar nos negros que aqui trabalhavam, ele vai buscar na Europa. O Brasil precisa nós temos um grupo uma elite intelectual brasileira, muito voltada para a cultura europeia, e vai buscar essa identidade exatamente na Europa. Uma nação branca, de homens brancos, e com uma mão de obra mais especializada. E daí deu no que deu, que a gente está vendo hoje. E estamos vendo hoje, né? Somos hoje esse país multi-étnico, um país multicultural, mas que não podemos nunca esquecer a contribuição da mão de obra escrava, e também não podemos nunca deixar de valorizar a vinda também dessa mão de obra imigrante. E, na minha opinião, eu acho que ainda não achou a identidade, não. Não temos, né, Cleide? A verdade é que a nossa identidade, ela é uma identidade multicultural. É uma identidade muito heterogênea. Não temos uma identidade única. Um país gigantesco desse, continental, formado por vários povos, desde a nossa colonização. Né? Que nós temos aqui uma identidade indianista, né? Indígena, nós temos uma identidade negra, advinda dos povos africanos que para cá vieram e foram escravizados, nós temos uma identidade europeia, desde a colonização portuguesa, e depois outras imigrações que para cá vieram também, alemães, ucranianos, poloneses, japoneses, sírios, libaneses. E, por fim, os italianos, que vieram em grande massa. E aí, os italianos... Você estava me falando do italiano que veio para Goiás. Sim. Paramos aí. Bora Paramos lá. aí. Então, vamos lá falar um pouco de Goiás e da nossa Nova Veneza. Em Goiás, os italianos que aqui chegaram tinham vindo também para São Paulo, ficaram em Ribeirão Preto, de lá partiram para Minas Gerais, ficaram 16 anos em Minas Gerais, e ouviram lá em Minas dizer que Goiás tinha terras muito boas, terras férteis. E aqui realmente tinha terras devolutas do estado. E essas primeiras famílias que para cá vieram foram as famílias Estival, Faquim e a família Peixoto. Na época, Espessotto, e virou Peixoto, porque é outra questão que a imigração também alterava muito o nome das pessoas por causa da dificuldade de compreensão na imigração quando aqui chegavam. Essas três famílias vieram para Goiás e foram parar exatamente na região onde hoje é Nova Veneza. Quando lá chegaram, encontraram lá já um pequeno povoado de moradores, de fazendeiros, que os receberam, e os receberam muito bem, os acolheram, mas esses que vieram dessa região do Vêneto, do norte da Itália, principalmente de Treviso, que foram essas famílias, eles não vieram muito sem posse como os demais. São famílias que já tinham um pouco de posse, já tinham uma certa situação econômica melhor. Já tinha um saquinho de ouro. Já tinha lá suas economias. Já tinham trabalhado um pouco em Minas também. Sim, ficaram 16 anos por lá, Ficaram 16, já tinham amealhado ali umas economias. Chegando em Goiás, compraram terra ali na região de Nova Veneza. E essas terras que eles compraram, essas fazendas que eles compraram, eles doaram parte dela, um quarto das terras, para a formação do patrimônio, que naquela época se falava formar o patrimônio, ou seja, formar a cidade, o povoado. Então, quando eles chegaram em 1912 e compraram essas terras e doaram, eles já começaram a preparar a primeira colônia italiana de Goiás. Era chamada de a colônia italiana de Goiás, que é o povoado formado por essas famílias, que lá chegaram, trouxeram na bagagem com eles a imagem de Nossa Senhora do Carmo,
porque é Olha. outra marca muito forte na cultura italiana, é a religiosidade, é a religião. A imagem de Nossa Senhora do Carmo foi colocada embaixo de uma árvore, pendurada em uma árvore, para celebrar as primeiras missas, até a construção da igreja. Então, formaram ali o patrimônio que ficou conhecido como colônia italiana. A colônia dos italianos, a colônia italiana de Goiás. E depois, mais na frente, passaram a chamá-la de Nova Veneza. E o que eles plantavam nessas fazendas? A cultura deles era o quê? Também plantava-se café, plantava-se milho, né? Ah, o italiano produz muito milho por causa da polenta, que é a base da alimentação do italiano. Vem do milho, a polenta. Então, plantava-se bem ali naquela região. E a cidade de Nova Veneza, então, já cresce e, inclusive, leva esse nome em homenagem à sua terra natal, que os que vieram da região do Vêneto, cuja capital é Veneza, no norte da Itália. E começaram ali essa pequena cidade, que hoje é Nova Veneza. Ao longo também da sua história, Nova Veneza vai sofrer alguns reveses. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, por um decreto do nosso presidente, Getúlio Vargas, ele proíbe todas as cidades brasileiras que tivessem nome italianos de continuar com o nome. As cidades tinham que mudar de nome. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, como o Brasil lutou ao lado da Itália, e a Itália venceu o exército alemão, Getúlio Vargas ficou receioso de que o Brasil sofresse alguma retaliação por parte da Alemanha. Sim. Então, ele quis, de certa forma, Proteger. e camuflar que no Brasil tinha muitos italianos. Faz sentido. Faz sentido, né? É. Faz sentido. Então, Nova Veneza teve que mudar de nome. Por um decreto do Getúlio Vargas, ela passa a se chamar Goianazes, que é um nome bem típico, né? Indígena, goiano, brasileiro. E só volta a ser Nova Veneza depois, em 1958, depois da Segunda Guerra Mundial, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, por um decreto também governamental, ela volta a se chamar Nova Veneza. Ai, que história interessante. Agora, por que aqui no Brasil recebeu tantos italianos? A maioria dos europeus que vieram para o Brasil vieram da Itália. Vieram da Itália, sim. O Brasil começou a receber outros povos, como eu disse, alemães principalmente, que é uma das maiores, depois da Itália, uma das maiores colônias nossas, né? Além de espanhóis. Os portugueses a gente já nem conta, porque os portugueses vieram bem antes, na época do descobrimento, né? Nos colonizaram. Mas, dentre outros povos, os italianos foram os maiores em função dessa imigração subvencionada pelo governo brasileiro, subsidiada pelo governo brasileiro. E a Itália passava por esse momento também, era um diferencial grande nesse período, a Itália, que passava por uma crise muito grande com o processo de unificação dos seus reinos, né? A Itália ainda não era um país unificado e estava um país superpopuloso, uma população excedente, uma mão de obra excedente, e o Brasil vê por bem trazer esses italianos. E aí tem toda uma facilidade, a questão da língua, que fica mais próxima, facilita mais do que a língua alemã, né? É uma língua latina, né? Então, tem essas facilidades. E a cultura toda, né? O povo italiano com seu envolvimento, com a sua participação na nossa cultura, que é fantástica. E aí, Nova Veneza, essas famílias que lá ficaram levaram a cultura para lá e lá mais ou menos se vive mais ou menos essa cultura italiana, como esse festival gastronômico, que parece que já está na 23ª edição. E é maravilhoso. O ano passado eu estive lá. É um festival gigantesco. Então, Nova Veneza, e desde então foi crescendo, né? Não é ainda uma cidade tão grande, mas é uma cidade interiorana muito próxima a Goiânia, e com essa característica forte da cultura italiana, tanto na religiosidade, nas artes, mas principalmente na gastronomia. Olha lá as imagens, olha que lindinha a cidade. Olha que linda. Esse é o Instituto Cultural Oswaldo Estival, que faz uma representatividade muito grande sobre a imigração italiana na cidade. E ele mostra o período da imigração. Olha, o nosso coral, isso aí é uma cena do festival italiano, muito bonito. O festival acontece todos os anos, no mês, finais de maio, começo de junho, esse ano será em junho.
a entrada da nossa cidade, a prefeitura, a nossa igreja, que está sendo reformada agora. É a Nossa Senhora do Carmo? É a Nossa Senhora do Carmo, é a nossa Ah, padroeira. Tem a imagem dela na entrada da cidade. Sim. E foi vinda com os italianos de lá a imagem dela. É a Foi mesma trazida. imagem? Não, a imagem Original não. foi destruída por um incidente, mas tem uma réplica, né? Buscaram uma outra depois na Itália, está lá na nossa igreja. Esse é o museu Instituto Oswaldo Estival. Mas então, falando do festival, Sim. uma das formas de Nova Veneza perpetuar a cultura italiana foi a criação do Festival Gastronômico. E é um festival que cresceu de forma gigantesca. Hoje ele abrange todo o estado, recebe visitantes do país inteiro, gente até de fora também que já conhece o nosso festival. E ele acontece todos os anos e cada vez mais com um número maior de visitantes, com comidas típicas italianas. E isso é muito bom. Agora, recentemente, uma outra ação também da cidade para preservar a cultura italiana é a criação de uma sociedade, de uma associação chamada Assinove, da qual eu faço parte. Sou a vice-presidente da associação. É uma associação formada por maioria descendentes de imigrantes, 70% dela, de descendentes de imigrantes, e outros simpatizantes da cultura italiana, como eu, estudiosos da cultura italiana. Você não é descendente? Eu não sou descendente, eu sou uma historiadora que estudo muito a cultura italiana. E parece que é apaixonada. E sou apaixonada na história da Itália, na história italiana. Então nós resolvemos, esse grupo de voluntários de Nova Veneza, criar essa associação chamada Assinove, Associação Cultural Italiana de Nova Veneza. Sim. Que temos uma presidente, doutora Mercedes Sátiro, eu sou a vice-presidente, temos uma vice-presidente na Itália, Olha. Eliana Mota, que foi a idealizadora dessa associação. E essa associação agora, nós já estamos trabalhando em áreas da cultura além da gastronomia, porque a gastronomia já temos o festival, mas além da gastronomia, nós precisamos resgatar a memória, a história desses descendentes de imigrantes para não deixar que isso se perca. Nossa, isso é importante. Então, nós estamos trabalhando em outras áreas. Nós vamos trabalhar com as artes plásticas, a literatura, a música, a dança, Olha que além da gastronomia. Nossa, super interessante. Já fizemos agora uma grande comemoração. Fizemos no ano passado uma Semana Cultural da Italianidade, que foi um sucesso, foi no mês de agosto. Fizemos agora, no dia 21 de fevereiro, um Mercatino de Veneza, que é uma feirinha gastronômica, para comemorar o Dia do Imigrante, porque é o Dia Nacional do Imigrante Italiano, uma data designada pela Embaixada Brasileira para se comemorar. O Brasil completou este ano 150 anos da imigração italiana para o Brasil. Olha! 150 anos. E Nova Veneza comemorou 112 anos, porque tem 112 anos da imigração italiana para Nova Veneza. E a nossa associação, nós fizemos esse evento. E neste mesmo evento, nós fomos contemplados também com uma lei sancionada pelo nosso governador do estado, é uma lei de autoria do nosso coronel Adailton, deputado da Assembleia Legislativa do estado, colocando Nova Veneza como capital italiana do estado de Goiás. Então agora nós somos... Bem merecida. Bem merecido. Somos também a capital italiana do estado de Goiás. Quando eu estive lá em Nova Veneza no ano passado, eu coloquei adereços na minha cabeça, achei aquela coisa mais linda, gente. É muito bonita aquilo. Que maravilha. Sim. A gente respira mesmo a cultura. Respira a cultura, respira o ar, né? Respira a música, a religiosidade, os adereços. Nós temos lá as fantasias, né? O momento do baile de máscara no festival, que relembra muito as coisas, principalmente do norte da Itália, da região de Veneza, ali, de onde eles vieram. Professora, nós estamos vivendo um tempo assim que as pessoas ainda têm muita desinformação e a internet, de uma maneira, ela nos beneficia e, de outro lado, ela não beneficia, muito pelo contrário, né? Porque tem muita desinformação e as pessoas acabam acreditando naquelas desinformações. Eu gostaria que você pudesse colocar na sua agenda um dia para você vir aqui em casa nos
explicar o que é o Estado de Israel, o que é a Palestina, o porquê desse conflito, já que você é uma apaixonada pela história, e isso me encanta muito, porque tem muita desinformação ainda, né? Sim, Cleide, com muito prazer, podemos marcar sim. Nós vivemos, né, quando a gente fala de imigração, e a gente não pode deixar de lembrar desse povo, né? A imigração, os processos migratórios, na verdade, fazem parte da história da civilização humana desde os tempos mais remotos. O homem sempre foi um imigrante. Né? Sempre por clima, por catástrofes ambientais, por questões políticas, questões religiosas. E o povo judeu é um exemplo disso. Sempre foram migrantes. Né, sempre viveram em terras alheias e hoje que voltaram para sua terra estão aí com seu Estado de Israel constituído a partir da Segunda Guerra Mundial, mas também nessa grande guerra, nesse grande conflito que está uma coisa assustadora, né? Essa guerra entre Israel e o povo palestino. E a gente precisa entender e separar muito bem as coisas, que tem o Hamas e tem os palestinos. Sim. E aí o Hamas acha que é dono dos palestinos e eles não se sentem representados pelo Hamas. Sim. E meu Deus, eu preciso entender tudo isso muito direitinho. Podemos entender, sim, tudo muito bem. É uma situação muito complexa. Recentemente escrevi uma matéria a respeito do conflito, porque nós temos de um lado um Estado democraticamente estabelecido, criado pela ONU, que é o Estado de Israel, e temos do outro lado um povo palestino que não tem um Estado constituído, mas é uma grande nação que está ali há anos e numa faixa muito delimitada, muito pequena, que é a faixa de Gaza, a faixa de Cisjordânia ali. E esse povo que não tem essa representatividade do ponto de vista de Estado constituído foi, de certa forma, tomado por um grupo terrorista que fala em nome desse povo, que é o Hamas. E o Hamas entra em guerra com Israel, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado, como você mesmo disse. Hoje, a internet, os meios de comunicação, principalmente, dão informações, mas não são informações históricas confiáveis, às vezes. E essa questão é muito complexa e a gente precisa entender que a guerra não é Israel e a Palestina, é Israel e um grupo terrorista que é o Hamas. Você quer entender mais sobre esse assunto? Fala aí para mim nas redes sociais. Cleide, eu quero que a professora volte para a gente falar e entender sobre esse conflito. Desde já, eu te agradeço muito. Muito obrigada. Bênçãos do Pai Eterno para você, Amém, professora. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Que ótimo.